Oi turma, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, se cuidando, né? Todo mundo longe aí do coronga. Espero que vocês estejam conseguindo entender as videoaulas, né? Nessa altura do campeonato aqui, como as aulas são gravadas muito tempo antes, né? Já sabe que o Enem foi adiado, uma coisa excelente, né? Para vocês e para todos os estudantes de forma geral. Então, eu vi que muitos estudantes estavam se mobilizando para esse processo e que bom que ele foi adiado, né? Aí eu não sei, né? Como eu gravei hoje foi um dia depois que foi adiado. Eu espero que tenha sido adiado pelo menos para janeiro do próximo ano, né? Que é o fundamental, porque por mais que muitos tenham tido acesso a videoaulas, apostilas, livros, mas a aula no dia a dia, né, a gente consegue é muito mais eficiente, né, para tirar as dúvidas, para compreender o assunto, para poder repetir o assunto, tentar explicar de formas diversas para vocês conseguirem compreender o assunto, né? Então a gente tem essas diferenciações, não só as diferenciações também que são muito importantes, as diferenças entre pessoas que têm acesso a computador, a internet de qualidade, pessoas que não têm acesso, pessoas que às vezes precisam estar trabalhando neste período e não tendo disponibilidade de assistir. E também a gente tem as diferenças, ou seja, além dessas diferenças econômicas, e também tem as diferenças entre indivíduos, né? Entre os próprios estudantes da mesma escola, da mesma sala, né? Tem pessoas que conseguem compreender a explicação de um determinado assunto de uma forma, e tem outros que conseguem explicar, só conseguem entender quando o professor explica de uma outra maneira, né? E aí fica essas aulas remotas, elas impossibilitam um pouco disso. Por isso que eu estou falando isso, porque é importante reforçar que se vocês não tiverem tendo dificuldade em alguma parte do assunto, se vocês não estiverem entendendo, se tiver alguns exercícios que vocês não conseguiram responder, que vocês não estão conseguindo compreender, é fundamental que vocês entrem em contato comigo. Seja pelo e-mail da plataforma, que vocês podem mandar e-mail para a plataforma, que Luciano me encaminha praticamente. Ele me encaminha no mesmo dia, né? E se eu ver no mesmo dia, eu já respondo a vocês no mesmo dia. Ou vocês também podem entrar em contato comigo pelo meu e-mail pessoal ou pelo meu Instagram, que eu deixo aí ao final de todos os vídeos. No final dos vídeos tem lá meu Instagram. Então tem alguns estudantes que já estão mandando as dúvidas de que, professor, essa questão tal eu não consegui fazer, e quando eu vejo eu já explico praticamente na mesma hora, né? Só não vou conseguir explicar tipo, de noite muito tarde da noite, porque eu vou estar dormindo ou eu também descanso, né? Eu passo o dia inteiro preparando aula, gravando o vídeo, editando o vídeo, subindo o vídeo para o YouTube, e aí nesses momentos eu posso ver assim as mensagens, né? Mas 10 horas da noite eu estou descansando. Mas não deixe de mandar, não, mesmo que vocês mandem 11 horas da noite a mensagem e eu não veja, mas tenho certeza que no outro dia de manhã, assim que eu abrir o e-mail ou abrir o Instagram, eu vou olhar e vou responder. Não tenha dúvida disso, estou respondendo a todo mundo que está entrando em contato comigo, estou respondendo. Só não respondo imediatamente porque às vezes estou fazendo outra coisa. Estou gravando a aula, não estou olhando o celular, por exemplo, ou as notificações, né? Só quando eu paro que eu vou dar uma olhada nessas coisas, né? Mas não deixe de mandar, certo? Estou disponível para vocês, para tirar as dúvidas, principalmente se são terceiro ano, e principalmente porque a gente está num assunto que é um tanto mais complicado, que é genética, mas que não é impossível, né? Mas aí eu preciso ter esse feedback de vocês. Se vocês não falarem nada, eu vou achar que vocês estão entendendo tudo, que também pode ser o que esteja acontecendo, né? E aí eu vou seguindo com o conteúdo, né? Então, nas videoaulas passadas, a gente começou a falar sobre um processo que a gente chama de interação gênica, né? O que era esse processo de interação gênica? Então, a gente observava o quê? Que a gente tinha alelos de genes diferentes, ou seja, alelos diferentes. Então, lá sendo regido, né, pela segunda lei de Mendel, né? Então a gente tem alelos diferentes que interagiam para determinar uma mesma característica, ou seja, para determinar o mesmo fenótipo, né? Então tudo que a gente vinha vendo até agora, ou eram os casos dos mesmos alelos, ou seja, aqueles genes que estão na mesma posição dos cromossomos homólogos, que estão determinando alguma característica, ou às vezes a gente vê até casos de alelos múltiplos, né? Que eram alelos diferentes determinando a mesma característica. Mas esses alelos diferentes, eles todos ficavam no mesmo locus gênico. Então quando a gente estudou lá a herança, por exemplo, das cores dos coelhos, né, lá os coelhos selvagens, xixi, ou quando a gente estudou
a herança do sistema sanguíneo, o sistema ABO, ali a gente tinha mais de um alelo, só que todos aqueles alelos, eles eram todos aqueles genezinhos, né, eles eram alelos, ou seja, eles estavam presentes no mesmo par de cromossomo homólogo, no mesmo locus gênico, ou seja, na mesma posição. Então, naqueles casos ali de alelos múltiplos, a gente tinha mais de 2 alelos para determinar uma característica, mas esses alelos diferentes, eles eram sempre alelos, ou seja, esses genezinhos, eles sempre eram alelos, eles sempre estavam na mesma posição, ou seja, no mesmo locus gênico do cromossomos homólogos. Então você tinha o gene, por exemplo, lá no sistema sanguíneo, você tinha o genezinho, mas ele podia ser alelo de outro izinho, ele podia ser alelo do isão azão, ele poderia ser alelo do isão bezão, o alelo iazão podia ser alelo do ibezão, ou seja, eles sempre estavam na mesma posição. Então, dentro das populações, ou seja, dentro de indivíduos diferentes, a gente tinha combinações diferentes desses alelos, mas eles todos, no caso dos alelos múltiplos, eles estavam todos presentes no mesmo locus gênico dos cromossomos homólogos, né? Então, não tinha como um indivíduo ele ter, por exemplo, 3 desses alelos, ou seja, 3 desses genes. Um indivíduo não tem como ter o izinho, o IA, né, o isão azão, né, ou o isão bezão. Ele não tinha como ter os 3, ele só podia ter 2 desses alelos múltiplos. A mesma coisa dos coelhinhos lá, né? Eles só poderiam ter 2 desses alelos, né? Ou seja, existiam vários alelos, né? O alelo pro recessivo, né? Pro albino, tinha um alelo para o Himalaia, tinha um alelo para o chinchila e tinha um alelo para o selvagem. Tinham 4 alelos, mas o indivíduo em um indivíduo só aparecia 2, né? Porque todos esses alelos múltiplos eles eram alelos de um mesmo locus gênico, ou seja, eles eram genes que estavam presentes no mesmo locus, na mesma posição, certo? No caso da interação gênica, não. A gente está falando de genes, ou seja, de alelos que estão em posições diferentes no mesmo cromossomo, ou seja, em cromossomos homólogos ou em cromossomos não homólogos. Então você tem esses alelos diferentes, ou seja, esses genes que determinam a mesma característica, mas que eles estão em posições diferentes, em cromossomos diferentes ou no mesmo cromossomo. No caso, a gente só está vendo o caso das interações gênicas de cromossomos. Estamos vendo os casos de interações gênicas em alelos de cromossomos não homólogos, né? Nas próximas aulas a gente vai ver as interações que acontecem quando a gente tem alelos diferentes, só que eles estão no mesmo cromossomo, certo? Ou seja, eles estão nos mesmos pares de cromossomos, nos mesmos cromossomos homólogos. A gente está vendo só em casos de cromossomos não homólogos. Então, nesse caso aqui, a gente tem alelos diferentes determinando características, determinando a mesma característica, que é diferente do caso do sistema sanguíneo dos coelhinhos. Nos coelhinhos a gente tinha genes diferentes, mas que todos eles eram alelos entre si, ou seja, todos eles estavam no mesmo locus gênico, ou seja, nas mesmas posições dos cromossomos homólogos, determinando uma característica. Nesse caso, a gente tem alelos distintos, ou seja, a gente tem genes que estão em posições diferentes dos cromossomos, ou seja, eles não estão no mesmo locus, mas que estão determinando a mesma característica. Então, é um caso que está dentro da segunda lei de Mendel, né, que é o estudo da herança de alelos diferentes, né, azão, azinho e bezão, bezinho, ou seja, são 2 alelos diferentes, só que esses 2 conjuntos de alelos diferentes, que estão em locus gênicos diferentes e cromossomos diferentes, eles atuam para determinar uma mesma característica, né? Então esse é o caso que a gente chama de interação gênica, quando a gente tem genes distintos interagindo para determinar uma mesma característica, certo? Voltando só para reforçar, no caso dos alelos múltiplos, não, a gente tinha vários alelos, mas que todos eles eram vários genes diferentes que eram o mesmo alelo, ou seja, eles estavam todos na mesma posição, certo? Então você só pode encontrar por indivíduo 2 alelos daquele. No caso da interação gênica, como eles não são alelos, ou seja, como eles são genes diferentes em posições diferentes, você pode ter 4 daqueles genes, no caso das heranças que a gente viu, você pode ter 4 alelozinhos, azão, azinho, bezão, bezinho, em cada indivíduo. Ou seja, você pode ter 4 combinações diferentes. Então aí seriam heranças de genes diferentes, mas nesse caso eles determinam uma mesma característica. Então quando você tem alelos diferentes,
determinando uma mesma característica, a gente tem um caso de interação gênica, certo? Então a gente viu lá o caso da interação gênica. A gente viu o caso da interação gênica na plumagem dos periquitos, a gente viu o caso da interação gênica na crista dos galos, né? E um outro caso de interação gênica que a gente estudou foi o caso da interação que a gente chama da epistasia, né? Então, a epistasia é quando um alelo, ou seja, quando um par de genes, ele silencia ou inibe a expressão de um outro par de genes, ou seja, de um outro alelo. Então, os genes que esses alelos, esses pares de genes que silenciam, são chamados de genes epistáticos, e os genes que são silenciados ou que são inibidos são genes hipostáticos, né? Então a gente viu esse caso aí para identificar a pelagem dos camundongos, né? E a gente viu lá também para determinar a pelagem dos cães labradores, né? Então a gente tinha lá essas diferenças. Então, epistasia é um caso de interação gênica, né? Então, o caso da não epistasia, ou seja, dos genes não epistáticos, são o do periquito, né? Então você tinha lá os dois pares de alelos, né? Aqueles quatro genes, né? Trabalhando, se combinando de forma diferente para determinar as cores dos periquitos. No caso do epistático não, você tem um par de genes que vai estar silenciando a expressão do outro par de genes. E a epistasia ela pode ser dominante ou pode ser recessiva, né? Então, a gente viu que no caso da epistasia dominante é aquela que a epistasia, ou seja, a inibição ela ocorre em dose simples, ou seja, basta ter um dos alelos para a epistasia, né, um alelo dominante, para que a epistasia ocorra. E a epistasia recessiva não, ela só ocorre em dose dupla, ou seja, o indivíduo precisa ter os dois alelos epistáticos para poder silenciar a expressão daqueles genes, daqueles alelos, daquele genótipo. No caso lá do camundongo e do labrador, a epistasia era recessiva, e eu botei lá o exemplo da epistasia dominante para ver a coloração da plumagem dos galináceos, né? Na aula de hoje a gente vai ver um outro caso de interação gênica, que é o que a gente chama da interação da herança quantitativa ou da poligenia ou da herança poligênica. Então tem que tomar cuidado com os nomes, né? Que lá atrás a gente viu polialelia, os alelos múltiplos. Aqui eu estou falando da herança quantitativa ou da poligênica, né? A herança poligênica. Então tem uma série de características nos seres vivos que elas se expressam a partir do processo cumulativo de genes, ou seja, ela expressa a partir de um número variado e às vezes um número grande de genes. Então ela tem uma expressão que é chamada de cumulativa, ou seja, quanto mais genes daquele você tiver, mais aquela característica ela vai se expressar. Quanto menos genes daquele tipo você tiver, menos aquela característica se expressa. Então a gente disse que os genes eles têm um efeito cumulativo. Então cada gene ele contribui um pouco para aquele fenótipo. Então por isso que a gente chama de herança quantitativa. Ou seja, a quantidade de genes que você tiver para aquela característica é que vai determinar se aquela característica, o fenótipo, ele vai se expressar mais ou se ele vai se expressar menos. Gente, professor, qual é uma dica que eu posso saber que se trata de uma herança quantitativa? Geralmente a herança quantitativa é quando a gente trata de fenótipos quantitativos. Porque, professor, sim, mas o que você quer dizer com fenótipo quantitativo? É geralmente fenótipos que a gente expressa com números. Então, por exemplo, altura. Altura é um caso de herança quantitativa, né? A gente expressa a altura o quê? Lá em metros, às vezes centímetros, né? Então, quanto mais daquele gene o indivíduo tem, maior é a altura. Então, sei lá, 1 metro, 1,20 m, 1,30 m, ou seja, quanto mais genes ele tiver, esses genes eles vão acumulando a sua expressão e ele vai sendo maior. Ou seja, o indivíduo que tem muitos dos genes para determinar a altura, ele vai sendo mais alto. Quanto menos daquele gene ele tiver, a expressão vai diminuindo, ele vai sendo mais baixo. Então, geralmente quando fala de características fenotípicas que são quantitativas, e ele não faz daquele jeito quando a gente estudou na ervilha, lá no começo do ano, ervilha alta e ervilha anã. Nesse caso aí é uma expressão mais qualitativa, né? Ou seja, só tem alta e anã. Ela não tem ela não traz os valores da altura, entendeu? Então as heranças quantitativas geralmente elas vêm com os valores, então por exemplo, altura, peso,
por exemplo, altura, peso, né? Então metros, centímetros, quilos, gramas. Ou ela traz um espectro de aumento cumulativo. Então, por exemplo, cor, né? Então, escuro, médio, médio claro, claro. Então, por exemplo, o caso da cor dos olhos. Então, castanho escuro, castanho médio, castanho, castanho claro, verde, azul. Ou seja, quando você tem um espectro gradativo de alguma característica, algum fenótipo, geralmente é um caso de herança quantitativa. Então, por exemplo, cor da pele, né? Branco, claro, intermediário escuro, certo? Então, geralmente esses casos aí são de herança quantitativa, ou seja, quando ele vem com um espectro de variação, certo? Que vai indo de um menor até um grau maior daquela característica. Então, a altura vai de baixo, então 1,20 m, 1,30 m, 1,40 m. Quando ele segue essa gradação, ali você suspeita que é um caso de herança quantitativa. Então, peso, altura, cor dos olhos, cor da pele, algumas cores, mas no caso lá do periquito, do periquito ele não tem uma gradação de cores, né? Ele tem alguns padrões de cores, né? Que é branco, amarelo, verde e azul. Mas ele não vai do branco, azul claro, azul escuro, verde claro, verde escuro. Ele não vai seguindo esse padrão, ou seja, ele não vai crescendo, ou seja, ele não vai de uma faixa até a outra. Então, quando eles têm, quando é um caso de herança quantitativa ou poligênica, geralmente eles vão ter essa gradação, certo? Agora, assim, nem sempre a expressão da característica é exclusiva do genótipo. Lembre lá que o fenótipo ele é determinado também por uma interação com os fatores ambientais, né? Então, às vezes a pessoa tem um genótipo, sei lá, para ter 1,85 m, só que ela não alcança 1,85 m porque ela é uma pessoa que tem uma alimentação ruim, ela não recebe os nutrientes suficientes e ela não atinge essa altura, por exemplo. Ou tem alguma outra questão hormonal de outros genes que impede que ela chegue naquela altura que ela deveria chegar, certo? Ou às vezes a tonalidade da pele também, às vezes tem interação com exposição solar, então às vezes ela não tem o genótipo para ser daquela cor, por exemplo, mais escuro, mas ela se expõe muito ao sol e por isso ela se estimula e a pele dela fica mais escura, certo? Lembre que tem os fatores ambientais que podem influenciar nisso. Então a pessoa tem a tendência genética, por exemplo, a ser mais pesada, né, ganhar mais peso, mas é aquela pessoa super ativa, crossfiteira, vegana, alimentação macrobiótica, e a pessoa não ganha peso, por exemplo. Mas ela tem uma tendência a isso porque ela tem esses genes cumulativos. Então essa é uma outra característica da herança quantitativa. Então a primeira dica é essa, né? Quando vem valorado, ou seja, vem com valor, ou quando vem nesse espectro de menor para o maior, ou do mais claro para mais escuro, para você saber que é herança quantitativa. E outra coisa que tem que as heranças quantitativas, elas são muito influenciadas por fatores ambientais. Então tem que tomar cuidado com isso também em questões que também pode pegar nessa questão aí da herança quantitativa, justamente esse fator aí da influência forte dos fatores ambientais nos fenótipos também. Ou seja, as questões mais teóricas elas podem envolver essas coisinhas aí. Então são algumas dicas para vocês poderem captar isso. Então, a princípio chegou a se acreditar que essas heranças quantitativas elas não obedeciam às leis mendelianas, né? Nem a primeira nem a segunda lei de Mendel. Ela poderia ter uma herança diferenciada. Mas aí esse cientista aí, em 1910, mais ou menos, por volta do início do século passado, né? O Hermann Nilsson Erl, ele estudou a herança das características na cor do trigo e mostrou que na realidade essas heranças elas obedeciam sim às leis mendelianas, mas era um caso de herança cumulativa, né? Ou seja, de genes aditivos, né? Então ele percebeu que essas características elas estavam em interação gênica por dois genes, né? O gene A e o gene B, que poderiam ter as suas versões dos alelos, Azão, Azinho ou Bezão, Bezinho. Então ele percebeu lá que ele pegou, cruzou um trigo puro, né, para esses fatores, né, Azinho, Azinho, Bezinho, Bezinho, um trigo branco puro, né, homozigoto para as duas características, né, com um trigo vermelho escuro puro, né, que teria esses fatores aqui, esses genes, esses alelos Azão, Azão e o outro alelo para o outro gene Bezão, Bezão.
Então, quando ele fez esse cruzamento, ele encontrava que ele tinha, né, em F1 trigos vermelhos, certo? Então ele tinha o trigo vermelho escuro, ele obtinha o trigo vermelho, sendo que existiam outras gradações para a cor do trigo, né? Então, quando ele fazia a autofecundação de F1, ou seja, quando ele cruzou trigo vermelho com trigo vermelho, que era azão, azinho, bezão, bezinho, ele encontrou uma série de padrões diferentes, né, que eram encontrados na natureza, e aí ele percebeu essa proporção aqui, né? Então ele encontrava trigos vermelho escuro, né, como o parental, né, a geração parental. Ele encontrava trigos vermelho médio, ele encontrava trigos vermelho, ele encontrava trigo vermelho claro, e ele encontrava trigos brancos, só um trigo branco nessa proporção aí, dos 16. Então ele percebeu aqui, que com esse estudo, que a herança aqui do trigo é uma herança quantitativa, ou seja, ele encontrava essa proporção maluca aqui, ó. A proporção que ele encontrava era de 1 para 4, para 6, para 4, para 1. Ou seja, a proporção que ele encontrava aqui era a proporção de 1 sobre 16 vermelho escuro, 4 sobre 16 vermelho médio, 6 sobre 16 vermelho, 4 sobre 16 vermelho claro e 1 sobre 16 de vermelho escuro, né? Então ele tem um vermelho escuro e 4 vermelho médio, 6 vermelhos, 4 vermelho claro e um vermelho branco. Um branco, certo? Então aqui esse é o padrão aqui que eu estou aqui em cima, 1 para 4 para 6 para 4 para 1, que é o padrão aqui de herança quantitativa aqui nesse caso da cor do trigo. Então como é que vocês podem observar aí, professor, e como é que eu percebo nessa expressão? Nesse caso aqui não é um caso de dominância, não é um caso de dominância e de recessividade. É um caso de quantos de cada tipo de alelo você tem. Então, por exemplo, se todos os alelos dos genes são todos, vamos dizer assim, dominantes, né? Então você expressa aquela característica máxima daquele fenótipo. Então, por exemplo, o indivíduo que tem azão, azão, bezão, bezão, ele é vermelho escuro. Mas se um desses alelos for recessivo, não importa qual, ele já vai ter uma característica, a característica dele já vai expressar um pouco menos. Então veja lá, ele pode ser azão, azão, bezão, bezinho, ou seja, ele tem 3 dominantes, mas um dos alelos é recessivo. Então nesse caso ele já fica vermelho médio. Mas ele pode ser vermelho médio se qualquer um desses alelos for recessivo. Ou seja, se ele tiver 3 dominantes e um recessivo, ele já vai ser vermelho médio. Então veja lá, no segundo lá, azão, azão, bezão, bezinho, ele é vermelho médio. Mas se ele for azão, azinho, bezão, bezão, ele também é vermelho médio, certo? Ou seja, para ele ser o vermelho mais escuro possível, ele tem que ter todos os alelos dominantes, certo? Todos com a letra maiúscula. Se ele tem um desses 4 com a letra minúscula, ou seja, recessivo, ele já vai ter um padrão mais acentuado, ou seja, ele é um vermelho mais claro que o vermelho escuro, então ele é um vermelho médio. Se ele tem 2 alelos dominantes e 2 recessivos, aí ele já vai ser um vermelho menos escuro ainda, que é o caso do vermelho. Ou seja, ele pode ser vermelho se ele for azão, azão, bezinho, bezinho. Ele pode ser vermelho se ele for azão, azinho, bezão, bezinho. Ou seja, se ele tiver metade dos alelos dominantes, metade dos alelos recessivos, não importa que alelos sejam esses, aqui nesse caso não importa quais são, essa interação aqui ela é cumulativa, certo? Então se você tem o máximo de alelos dominantes, você tem o padrão máximo, no caso esse é a cor, você vai ter a cor mais escura de todas, que é a vermelho escuro. Se você tem todos os alelos recessivos, você tem o padrão mais extremo no outro extremo, então você é totalmente branco. Se você tem um dos alelos dominantes e todos os outros recessivos, não interessa que alelo dominante seja esse, você vai ser vermelho claro. 2 alelos dominantes, não importa que ela seja, se é azão, azão, bezinho, bezinho, se é azão, azinho, bezão, bezinho, se é azinho, azinho, bezão, bezão, não interessa. O que interessa na herança quantitativa é quantos daqueles alelos do gene você tem, certo? Então se você tem os 4 dominantes, você vai ter aquela característica máxima. Se você só tem 3 dominantes, não interessando quais são deles, se é azão, azão, bezão, bezinho, se é azão, azinho, bezão, bezão, você já vai ter uma característica menos acentuada. E assim até chegar no extremo oposto, que é todos os alelos recessivos.
Então foi isso que ele percebeu e foi essa proporção que ele encontrou aí. A proporção de 1 para 4 para 6 para 4 para 1, certo? Então esse é um caso de herança quantitativa, ou seja, o que interessa na herança quantitativa não é quais alelos são dominantes, quais alelos são recessivos. O que interessa é quantos são, ou seja, quantos alelos dominantes você tem ali, quantos alelos recessivos você tem ali. Então os fenótipos eles vão se expressando a partir do acúmulo de alelos, ou seja, a partir do acúmulo dos alelos de cada par de gene é que a gente vai determinar aquela característica, certo? Então, por exemplo, aqui, olha, para a gente ver aqui, então que a gente todas as combinações possíveis, ou seja, vermelho escuro vai ser vermelho escuro, só os indivíduos azão, azão, bezão, bezão, são todos os alelos são dominantes, então ele é vermelho escuro. Para ele ser o vermelho médio, ele precisa ter 3 dominantes e um recessivo, sem interessar quem é dominante, qual dos é dominante com recessivo, se é o azão, se é o bezão, se é o B, se é o alelo B, se é o alelo A, não interessa, ou seja, ele vai ser vermelho médio se ele for azão, azão, bezão, bezinho, ou azão, azinho, bezão, bezão, ou seja, 3 dominantes e um recessivo. Para ele ser vermelho, que é a faixa intermediária, né, ele precisa ter 2 dominantes e 2 recessivos, sem interessar quem sejam eles. Ou seja, ele pode ser azinho, azinho, bezão, bezão, azão, azão, bezinho, bezinho, ou ele pode ser duplo heterozigoto, né? Azão, azinho, bezão, bezinho. Então, nesse caso aqui das heranças quantitativas, mais uma vez, o que importa é a quantidade de alelos dominantes e quantos alelos recessivos você tem, para esse efeito do fenótipo ele ser expresso, né? E no caso do branco aqui, ele tem que ter todos os alelos recessivos, ou seja, ele tem que ser azinho, azinho, bezinho, bezinho. Então veja que tem um extremo e você veja que tem uma gradação, entendeu? Então vai do branco, vermelho claro, vermelho, vermelho médio, vermelho escuro. Então veja que tem essa gradação aí para a gente poder identificar que é um caso de herança quantitativa ou herança poligênica, certo? Outro caso de herança poligênica que a gente tem é da herança da cor da pele, certo? Ou seja, na cor da nossa pele. Tem alguns autores que ainda defendem que são, na verdade, 2 genes, né? O gene A e B, mas tem alguns que já determinam que são os genes, são 3 genes diferentes, ou seja, 3 conjuntos de pares de alelos, né? O A, o B e o C, nas suas variações, azão, azão, azinho, bezão, bezinho, Czinho, Czinho, né? Então nesse caso aqui seria um caso de trihibridismo, né? Então, todos os alelos recessivos eles determinariam a cor da pele branca e todos os alelos dominantes eles representariam a cor da pele escura, certo? Ou a pele negra, ou a pele da cor preta, né? Da cor preto. Então, a pele negra. Então, aqui seriam todas as combinações possíveis da combinação desses genes, né? Então, aqui a gente também teria o seguinte padrão, né? Então, quais são o padrão que a gente pode encontrar aqui, né? Então, da mesma coisa aqui, o mesmo caso é o caso das heranças quantitativas, né? Aqui eu estou trazendo aqui, só botei aqui para ser um quadro menor, viu, gente? Porque se eu botasse como o quadro anterior, que são de 3 características, seria com 3 genes, o quadro ia ficar grandão. Porque tem alguns autores que dizem que são 3 genes, que é o A, o B e o C. Tem alguns que determinam que são 2. Então aqui eu botei esse quadro aqui com 2, que é menor, para a gente poder visualizar de forma melhor. Não tem um certo e um errado aqui não, viu? Então seria assim, então a pessoa ter todos os alelos, então vamos considerar aqui só com 2 alelos, o A e o B. Então o sujeito com os 4 dominantes, azão, azão, bezão, bezão, ele seria a pessoa da pele negra, ou seja, a pele preta. Se ele tem os alelos azinho, azinho, bezinho, bezinho, ele é branco. Então é um caso de cumulativo. Aí se ele tem 3 dominantes e um recessivo, aí ele seria... Olha, vou fazer mais um parêntese aqui. Coloquei aqui, olha, a expressão mulato, porque infelizmente as questões que vocês pegarem de herança quantitativa, elas trazem a expressão mulato. Eu detesto essa expressão não só porque eu não gosto da palavra, é porque ela é uma palavra de conotação racista, certo? Não queria estar colocando ela aqui, mas estou colocando ela aqui porque vocês vão pegar muitas questões de genética e de diferentes vestibulares que vocês forem fazer e dos treinos que vocês forem fazer procurando questões para estudar, vocês vão encontrar essa terminologia mulata. Eu acho péssima, ela é racista, certo? É importante aqui para a gente poder ver isso também como nas expressões científicas também não foge de terminologias de expressões racistas, certo? Estou fazendo esse parênteses aqui
para dizer para vocês que eu não concordo com essa terminologia. E eu estou trazendo ela aqui porque nas questões, infelizmente, vocês vão encontrar essa terminologia aqui que é péssima e deve ser abolida completamente dos casos de genética. Espero que essas coisas não apareçam, mas vocês vão ver que ainda aparece bastante. Se vocês pegarem procurar questão de genética de herança quantitativa da cor da pele, vai aparecer essa expressão aí que é péssima, né? Mas seria assim, né? Então, mesmo caso lá do trigo. Então você teria 3 dominantes e um recessivo. Se interessar que recessivo, qual seria recessivo? Seria o A do gene A, do gene B. Mas basta você ter 3 dominantes recessivos. Teria a pele escura, né? Seria essa pele de tonalidade abaixo do negro. Se você tiver 2 dominantes do recessivo, aí ele traz a terminologia púrpura, né? Mas seria o que vocês podem encontrar dizendo que é o mulato médio, né? E um alelo dominante, 3 recessivos, o mulato claro, e totalmente recessivo, o branco, certo? Então tá aqui embaixo, deixa eu sumir aqui a mesma, veja que é a mesma lá do trigo, né? Então 1 para 16 branco, mas a proporção 1 para 4 para 6 para 4 para 1, sendo que é um extremo da característica e o outro é o outro extremo da outra característica, e tendo 6 indivíduos da característica intermediária desse espectro aí de coloração. Então a cor da pele da gente também, que é definida pela quantidade de melanócitos e produção de melanina, é um caso de herança quantitativa também. Uma coisa que também dá para identificar os casos de herança quantitativa é o tal do gráfico da curva normal. O que é isso? É a distribuição da frequência dos fenótipos, que é o eixo Y na vertical, a frequência de como aqueles fenótipos desaparecem, e o eixo X seriam os espectros daquele fenótipo, né? Então, por exemplo, aqui da cor do trigo, então você teria em um extremo branco, no outro vermelho escuro. Então, geralmente esses casos de herança quantitativa, eles apresentam uma distribuição que a gente chama de curva normal, ou seja, que é essa curva que ela começa baixa em um extremo, ela sobe e depois ela diminui. Ou seja, geralmente nos casos de herança quantitativa, a gente vai encontrar uma frequência maior de genótipos em uma população dos indivíduos intermediários. Ou seja, você tem menos dos casos extremos, ou seja, os vermelhos escuros tem pouco, o branco tem pouco, e a gente tem uma maior quantidade, ou seja, uma maior frequência na população dos indivíduos de caráter intermediário. Isso a gente chama de distribuição de curva normal. Então, geralmente você também pode pegar muitas questões de genética e tratam de herança quantitativa, em que eles trazem a curva normal para vocês conseguirem saber o gráfico representa a frequência de genótipos de uma população, aí ele vai querer geralmente saber, esse gráfico ele pode representar qual tipo de herança. Geralmente é um tipo de herança quantitativa, né? Então isso aqui é uma herança chamada curva normal, né? Então você tem o eixo Y, a frequência, o número de indivíduos, no eixo X é a expressividade do caráter, ou seja, pode ser a altura. Então no extremo lá próximo do zero você vai ter os indivíduos mais baixos e mais distantes os maiores, sendo que nas populações geralmente os indivíduos de altura intermediária, de peso intermediário, de tonalidade de pele intermediária, por aí vai estar não sei a maior quantidade, certo? Então isso é um caso de curva normal e é um gráfico que é muito comum de aparecer em questões que envolvem herança quantitativa, certo? E também tem por último aqui, para a gente fechar, também tem um caso de herança quantitativa, não vou entrar nos mínimos detalhes, que é o caso do genótipo aqui da herança da cor dos olhos, né? Então as pessoas que têm o olho castanho escuro, ela tem todos os 4 alelos dominantes. O castanho médio, ela tem 3 dominantes e um recessivo. O castanho claro, ela tem 2 dominantes e 2 recessivos. O verde, ela tem apenas um dominante e os outros 3 recessivos, e o olho azul, a pessoa tem todos os alelos recessivos, né? Os detalhes da biologia desse caráter aí eu posso trazer em outro momento para vocês, só para essa aula não ficar muito prolongada, né? Então tá aí os casos de herança quantitativas, ou de herança poligênica, ou de poligenia também. Espero que vocês tenham conseguido entender. Se ficou alguma dúvida, me mande suas dúvidas. Fiquem bem e até a próxima videoaula.